o ano aí de Grêmio e Inter, Grêmio classificado e o Inter eliminado. As chances eram muito grandes até, né, dos dois estarem desclassificados, fora das semifinais da Libertadores. O Grêmio, aquele jogo do Grêmio contra o Filipão, professor, o senhor acha que o Filipão acabou pagando por aquele sistema defensivo pragmático dele e o Renato, com o ataque dele, acabou sendo mais efetivo? Se pode fazer essa leitura, né? A verdade é que o time do Renato jogou uma partida de qualidade, né? Ele foi defensivamente muito seguro, mas muito consistente. Ele teve alternativas de meio campo surpreendentes até, e conseguiu atacar vez por outra. Não com a frequência que talvez fosse necessária, mas atacar também. E nisso exatamente a justificativa da sua classificação, né? Eu acho muito importante. Seria importantíssimo se os dois passassem, mas convenhamos. Professor, o senhor conviveu com o Renato jogador. Renato, aquele jogador, o atacante, irreverente, um personagem. Hoje o Renato, treinador, ele mostra que é um cara que entende muito aquilo que está fazendo. Ele arma muito bem o seu time. Ele é convicto da sua equipe, do que os jogadores são capazes de fazer dentro de campo. O senhor esperava que o Renato chegasse a esse nível como treinador, hoje, por muitos considerado o melhor treinador do Brasil? Olha, não havia um prognóstico na época que pudesse projetar essa ideia, né? Mas de qualquer modo ele sempre foi um jogador inteligente, ele sempre foi um colega do grupo muito significativo, muito importante, e por consequência, e é claro que foi um jogador de qualidade também, né? Mas é claro que com isso ele estava estabelecendo as condições para, e ele hoje me parece que de fato está entre os grandes técnicos brasileiros, né? Se não é o primeiro, não há necessidade dessas primazias, né? Mas ele é um dos 3 ou 4 técnicos brasileiros de prestígio, porque ele exatamente faz uma coisa que como jogador ele fazia. Ele presta atenção no jogo, ele presta atenção nos companheiros, ele incentiva as jogadas de qualidade e participa delas intensamente. Ele não se omite, e isso, como treinador, aparece destacadamente. Professor, nos anos 90, a gente já teve, né, alguns confrontos Grêmio e Palmeiras, muitas vezes o Palmeiras com aquela primacia financeira, do dinheiro, da injeção de dinheiro, muito semelhante ao que aconteceu agora, né? Exatamente. Só que o inverso, era o Filipão no Grêmio e muitas vezes o Luxemburgo no Palmeiras, enfim. E o Grêmio teve aquela fama de Grêmio copeiro, que era um time que pegava forte, mas que também tinha muita qualidade. Agora, por muitas vezes, volta-se a falar do Grêmio copeiro, mas o time do Renato, ele joga um futebol, ele joga com a bola no pé. Existe isso de copeiro, professor? Ou é mais uma coisa da torcida? Ou realmente o futebol gaúcho, o futebol do Grêmio, ele é identificado com isso de pegada, mais do que o toque de bola? A designação copeiro eu não gosto, porque ela dá a ideia de que Copas, essas são os objetivos, né, de um trabalho. Eu não gosto muito disso, até porque não é assim. Agora, inegavelmente, há uma qualidade, né, no futebol que se apresenta no Grêmio, que é o resultado de uma, digamos assim, adesão de todos ao mesmo tipo de jogo. E nisso está o Renato destacadamente, né? Ele surpreende exatamente pelo fato de que é um leitor adequado dos companheiros, é um participante ativo da negociação dentro do estádio, dentro do vestiário, né? E ele é inegavelmente uma liderança. Ele tem uma cara boa fora do campo, ele não se deixa abater, o máximo que ele faz é uma cara muito séria, mas daí faz parte exatamente dessa ideia de técnico, né? E acho que ele está indo muitíssimo bem. Agora, não gosto da palavra copeiro, porque dá a impressão de que o time tem um objetivo básico. Não. Eu acho que alcançar esses resultados magníficos depende de trabalho continuado. E isso o Grêmio com o Renato está fazendo.
Professor, tivemos aí também a eliminação do Inter, né? E o Odair sendo criticado por muitos e até mesmo a torcida aplaudiu o final do time. Mas uma das coisas que a gente até já conversou é sobre continuidade. Querendo ou não, o Renato e o Odair são os dois técnicos com maior continuidade hoje no Brasil e dois técnicos que estavam na Copa do Brasil e na Libertadores com chances. O que o senhor acha dessas críticas? Por exemplo, o Odair agora tem um confronto contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Se algo acontecer de errado, é terra arrasada, daqui a pouco já querem a cabeça do técnico. O que o senhor acha disso, professor? Porque a continuidade é fundamental, né, para os dois times. Isso é, digamos assim, não o revanchismo, mas o oportunismo, né? Que torcedores qualificados, porque estariam, por exemplo, na imprensa, ou estariam nos lugares destacados, tanto do estádio quanto do clube, que esses têm essa ideia clara a respeito de o que é mesmo que tem que ser feito. Agora, acho que no caso do Internacional, não é que tenha faltado muito para que ele chegasse, ele quase chegou. O problema é que faltam alguns jogadores importantes, ou não foram importantes esses jogadores no confronto, na decisão. E é isso exatamente que me parece que é uma questão do Odair. E eu já ouvi muitas críticas também, mas é porque simplesmente não ganhou. Isso convenhamos, é um oportunismo de qualidade discutível, né? Porque se você sempre tem que acertar, não é possível isso. Isso é absolutamente improvável. Ou seja, reduzir a análise a somente o resultado é um erro que às vezes as pessoas, a gente da imprensa, comete também, professor. Claro. Não. Os erros da imprensa não podem ser omitidos ou ignorados, não é? Há muitos erros de compreensão, tanto do que está acontecendo, quanto daquilo que vai acontecer, ou daquilo que aconteceu. É muito comum, por exemplo, no dia seguinte a um jogo cujas características foram marcantes e dominantes para as pessoas que observavam, que haja comentários completamente diferentes. De onde se tira esse comentário? Do interesse pessoal, da vontade pessoal. O que também é respeitável, mas só que é o seguinte, não pode ser o padrão, não pode ser a referência, aí não vai dar certo. Tem que ser exatamente uma das tantas manifestações em cima de um episódio do futebol, não pode ser diferente. Professor, ainda sobre esse assunto, nessa semana a gente teve diversas manifestações de jornalistas, sem citar nomes, mas muitos falando que o time do Grêmio estava apático, citando nomes de jogadores que estavam jogando totalmente abaixo, até o próprio Cebolinha, que foi um jogador incrível na partida, né, decisivo, mas logo após o jogo, algumas opiniões já mudaram, já rolou o Grêmio voltou, o Cebolinha é seleção, o Renato é o melhor treinador do Brasil. E o próprio Renato falou que ele continua jogando o mesmo futebol. É que as pessoas mudam de opinião. O que o jornalista faz, professor, quando vê que a sua opinião, por vezes, está equivocada? E o futebol dentro de campo mostra isso para ele. Como que um jornalista deve se comportar frente a isso, professor? Por uma questão de honestidade, ele deveria, de todas as formas, verificar exatamente o que aconteceu e de que modo ele viu esse acontecimento. Que é nisso que está a questão, que é uma comunicação, não é? Você não pode imaginar isso assim, fora desse contexto, né? Então eu acho que está nos faltando na imprensa, no sentido amplo da palavra, um pouco mais de cuidado na observação, mais detalhamento da observação. Um jornalista pode ter clube, pode ser torcedor do clube, pode, mas quando ele for jornalista, quando ele assumir outra vez a função do jornalismo, isso não pode transparecer, isso não pode ser um motivo de orientação, pelo contrário, isso só serve de referência, e que é presumível
que seja feita depois dos acontecimentos e não durante ou logo depois deles. Então eu acho que a imprensa tem problemas muito sérios, mas ela só tem uma maneira de corrigir isso, é sentar e prestar atenção. Tem que prestar atenção, tem que verificar como é que é. Por exemplo, o Grêmio deu uma demonstração de poder defensivo nesse último jogo que tem que ser valorizado. Ali se viu a noção clara de como os comportamentos são divididos, de como as alterações são feitas e de que modo elas se convergem. Isso é uma qualidade do técnico e dos seus jogadores. E isso tem que ser ressaltado, tem que se examinar. Por exemplo, o Grêmio não está classificado para a semifinal porque simplesmente ganhou um jogo. Não, pelo contrário, ele ganhou vários. Ele afirmou várias vezes a mesma qualidade genérica que é a do time. Ainda eu acho muito interessante esse debate a respeito do papel da imprensa. E acho que as coisas mudaram com o passar dos anos, professor. Eu acho que hoje o comentarista, o jornalista, ele funciona, ou o homem da análise, da opinião, enfim, o comentarista, ele funciona muito mais como uma espécie de mediador entre o que o campo fala, faz e produz, né? O objeto é o jogo, e o seu público, ele funciona como um elemento de mediação nisso. É verdade. Esse compromisso do jornalista com o fato, o senhor não acha que às vezes, o senhor falou sobre isso, interesse pessoal, ou distorção, ou juízo de valor que está equivocado, enfim, o senhor não acha que às vezes entram ruídos nessa mediação e esses ruídos são provocados por conta do ser humano, dos seus interesses, dos seus valores, das suas histórias e até do seu sentimento? Certamente isso, porque as pessoas são falíveis. Eu digo, as pessoas, quer dizer, o presidente da República e o último funcionário aqui são falíveis, eles erram. Agora, a grande qualidade é como se corrige isso, porque fracassar, errar, cair fora, isso é comum, isso é corriqueiro. O que é preciso saber como é que você sai disso. E é nisso exatamente que está a qualidade maior do futebol dos vencedores. É que eles são capazes de fazer uma leitura dos acontecimentos e colocá-los em boa ordem, né? Eu, por exemplo, gosto do time do Grêmio, do Renato, porque ele tem um padrão definido. Ele entrou em campo, começou a jogar e tu sabe que se trata disso mesmo. É esse o time. Agora, se vai ganhar ou não, isso é outra questão. Professor, até para finalizar essa questão da imprensa, porque o assunto acabou se desenvolvendo para esse lado, eu acho um lado muito interessante. Onde a imprensa se aproxima do torcedor e de que forma o senhor acha que a imprensa deve, em alguns momentos, ou em todos, não sei, se afastar do pensamento do torcedor? Pois é, isso é o cerne da questão. Tu colocasse aqui, o problema mais importante é de como você permanece fazendo o jornalismo que você sabe fazer e em que medida você muda, porque ele deixa de corresponder às expectativas em torno. Isso não é nem um pouco fácil, é muito difícil, mas não tem outro caminho, só esse. E eu acho que o que importa para a imprensa hoje seria recuperar outra vez a credibilidade, ou seja, a relação permanente com o torcedor. Aí está a questão importante, né? E que é preciso ser valorizada e tem que ser bem entendida. E mais do que isso, tem que ser colocada em destaque. Então, nesse momento, nós estamos todos preocupados, porque parece que não há essa orientação. Está se diluindo muito a relação de trabalho, não no sentido negativo, não é exatamente isso, mas nesse padrão de definir a relação com a torcida, com o futebol, com o jornalismo e assim por diante. Isso está começando a se perder e acho que é muito grave, é muito difícil, mas era o caso de começar a discutir isso.